Está com o senhor Fernando. Obrigado, minha amiga. Em seu nome, vereadora Sonaira, eu cumprimento as autoridades aqui presentes, as pessoas e aos nossos ouvintes. É uma honra poder participar dessa audiência com vocês. Eu vou mudar minha rotina aqui por conta do tempo, mas vamos lá. Eu gostaria de complementar depois um pedaço da sua fala. Concordo com quase 100% do que você falou. Mas quando a gente avalia um projeto público educacional, como é que a gente julga? Quais são os parâmetros? As notas do IDEB, as notas do SAEB, as notas do PISA? A gente se compara com os outros países? Eu vou falar uma coisa para vocês. A minha formação é médica, eu trabalhei dentro de um hospital pediátrico por 16 anos. Sou formado há 34 anos, mas há 32 anos também eu comecei a lidar com a educação. E eu venho trabalhando na gestão educacional. Só que com um diferencial, eu gosto de estudar. E eu estudo a história, eu estudo a filosofia, eu tenho 4 pós-graduações na área de neurociência com comportamento, educação, desenvolvimento infantil e psicologia. E em cima de tudo que eu já vi, o referencial que a gente precisa buscar não são as notas. Eu posso fazer uma escola muito boa e tirar notas. Eu posso formar fazedores de provas para tirar notas no PISA, no IDEB. Isso é fácil. É só treinar. Os parâmetros que a gente precisa ter para avaliar uma educação são os reflexos sociais da educação. A educação ela precisa impactar na sociedade. Como é que a nossa educação hoje impacta na sociedade? Quais são os índices que o Brasil apresenta? Há décadas, veja, décadas, o número de homicídios no Brasil é superior a muitos países que vivem em guerra. A violência contra as mulheres, a violência contra crianças, o consumo e o tráfico de drogas entre os jovens, os índices de desemprego, os índices de dependentes de programas assistenciais e vários outros. É só observarmos. Mas vocês gostam dos índices? Como é que estão os nossos índices de alfabetização? Grande parte das nossas crianças chegam ao final do ensino fundamental com sérias dificuldades de leitura, escrita e interpretação, revelando a ineficácia das metodologias adotadas. O número de leitores no Brasil é triste. Em matéria publicada na Veja, em novembro de 2024, retratos da leitura no Brasil mostram que metade dos brasileiros não leem livros. E a média dos outros que leem não chegam a 3 livros por ano. Isso é medíocre, isso é pobre, isso é triste. Como é que uma nação se desenvolve? A grandeza de uma nação nós não medimos pelas suas riquezas, nós medimos pela capacidade de transformação do seu povo. Porque é formando pessoas elevadas, intelectual, moral, ética, espiritual e academicamente, é que nós transformamos um país. Vejam o Japão, vejam Israel, vejam Coreia do Sul, vejam Taiwan, Singapura, todos esses países na década de 60 não eram nada. Pesquisem, não eram nada. O que transformou esses países, todos esses países em potência, foi a educação. Não foi investimento público, foi educação. Porque você forma a pessoa, você forma valores, você forma conhecimento e você transforma uma nação. Como estão os nossos índices? Né? Mas uma coisa vocês podem ter certeza. Se nós seguirmos o modelo de educação que nós temos hoje, o modelo que é preconizado pelo patrono da nossa educação, Paulo Freire, seus filhos vão aprender, sim, a enfrentar a autoridade do pai, a enfrentar a autoridade do professor, a enfrentar a autoridade do pastor. Por quê? Porque ele precisa entender de uma coisa chamada revolução. Revolução das classes. Nós somos oprimidos. Os nossos jovens estão sendo condicionados. Nós estamos matando a nossa infância e a nossa adolescência, submetendo crianças e adolescentes a um modelo de educação que formata o pensamento deles, que não os liberta. E quando se fala num novo plano de educação, o que a gente espera? Pessoas sensatas, equilibradas, pessoas que estudam. Nós esperamos que sejam propostas mudanças, que venham mudanças no modelo de alfabetização. Hoje a neurociência prova que o modelo de alfabetização que realmente alfabetiza é o modelo fonético silábico. Por que ele não é usado? Quando nós mudamos esse processo, as consequências dessa não mudança, né? Vamos entrar nessa parte. Se você tem um modelo que não alfabetiza, como que as crianças crescem dentro da escola?
Como que um menino se comporta dentro de uma escola com 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos? Se ele não aprendeu a decodificar o idioma, se ele não sabe ler, se ele não entende o que a professora escreve e apresenta para ele no caderno ou no livro, ele fica quietinho, ele fica bonito lá, esperando a hora do recreio, é a hora de ir embora? Não. Eles começam, os diagnósticos explodiram no Brasil, déficit de atenção, TDAH, dislexia, dislalia, disgrafia, transtorno desafiador opositor, ansiedade, depressão e o que mais me angustia, suicídio. Porque se essas crianças não se rebelam, elas adoecem. E os que se rebelam engrossam as estatísticas, os que evadem a escola engrossam as estatísticas de criminalidade, de saúde pública, vão para o mundo das drogas, deixam de estudar, geração se aprofundam na internet, né? Se desconectam do mundo dentro da internet, não querem saber de estudar nem de trabalhar. As meninas, gravidez precoce ou então vão para a prostituição. São crianças, são jovens, é o futuro da nossa nação que está sendo jogado no lixo. Quando você fala de mudanças, eles negam a importância da família. Se você pegar o PNL, eles falam que a família não é importante, a família prejudica o desenvolvimento da criança. A escola precisa começar a partir de 0 anos de idade. Pelo amor de Deus! Se vocês estudarem um pouquinho de comportamento, desenvolvimento infantil, neurociência, psicologia, a base da inteligência cognitiva, a base da inteligência emocional, a base do comportamento social, a base dos valores éticos e morais, a base da sexualidade, a base das crenças, estão dentro de casa. Estão nos lares, estão nas famílias, e eles querem trazer para a escola. A função da escola é ser a segunda casa, é reforçar o que você traz de valores e conhecimento de casa, é potencializar isso. Quando muita gente fala, não, a escola é só para escolarizar, é só para educar. Aí eu vou trazer Aristóteles, já que o nobre vereador, que eu admiro, falou de Platão. Aristóteles colocava que o ser humano ele tem características, de forma simples para vocês entenderem. O ser humano tem características grandes e características pequenas. As características pequenas é a cor da pele, é se eu sou forte, se eu sou fraco, se eu sou alto, se eu sou baixo, é se eu sou as características materiais, as características do corpo, as características materiais, se eu sou rico, se eu tenho status, se eu tenho apresentação. E as características maiores são os bens da alma, é a intelectualidade, são as virtudes, são os valores, é a espiritualidade. Nós precisamos transformar a nossa educação, fazer mais do mesmo, de outras maneiras não. Quando eles falam em um novo plano de educação, eles negam a importância da fé. Por que a importância da fé? Por que a fé cristã tem que ser excluída? Por que a referência da família tem que ser excluída? Por que os valores tradicionais têm que ser excluídos? Porque eles são os pilares que mantêm a sociedade de pé, eles são os pilares onde todo jovem precisa se fundamentar para que ele tenha um futuro digno, para que ele possa construir sua vida. E nesse processo, o sofrimento, a dificuldade, o esforço, isso faz parte da forja, isso faz parte da construção do ser humano. Eles querem facilitar a vida dos adolescentes, dos alunos. A filosofia na qual foi fundamentada todo esse processo da educação progressista colocam que a socialização da criança é mais importante em detrimento do conhecimento, da inteligência. E que o ganho de forma fácil é o que tem que se buscar. Não existe esforço, não existe sacrifício. Por isso eu falo, a gente tem que ensiná-los a aprender a valorizar o sacrifício e a construir responsabilidade, porque é isso que vai transformar as vidas deles. Defendem a desconstrução da linguagem, apoiam a linguagem neutra. Existe uma frase de um intelectual muito famoso, mas eu não vou citar o nome dele aqui, que diz assim: a desconstrução da língua precede o entorpecimento mental. Hoje o QI médio do brasileiro é de 83, e é exatamente o que a gente vê. Pessoas incapazes de se comunicar, de se expressar suas opiniões ou debater algum assunto com efetividade e profundidade. Muitos sabem ler, mas não conseguem interpretar o que leem. Analfabetos funcionais. E quando nós olhamos os índices nacionais de analfabetismo, pasmem, 38, isso são os índices, né? Porque eu acredito que seja maior, mas dizem que 38% dos nossos universitários, senhores, são analfabetos funcionais. Poxa, universitário analfabeto funcional? O que está acontecendo?
Por que caminho eles seguiram? Como é que eles chegaram na universidade se eles não conseguem ler e interpretar um texto? Defendem a militância nas escolas, pregam a importância da representatividade, mas através da doutrinação, da inclusão, mas através da imposição. Defendem a liberdade de expressão, mas se for contra eles é discurso de ódio e nós devemos ser censurados. Querem erotizar e sexualizar nossas crianças e adolescentes, tudo para regimentar mais seguidores. Mas eles desconhecem ou fingem desconhecer que quando você erotiza uma criança, sexualiza uma criança ou priva ela da alfabetização, o que você está fazendo? Você está matando a infância. Quando você tira a inocência e a pureza da criança, você destrói a infância. Como essas crianças vão crescer? Hoje, a quantidade de adolescentes que fazem uso de ansiolítico, antidepressivo, estimulante, é absurdo. É absurdo. Os diagnósticos estão explodindo. O que está acontecendo? Isso é reflexo do quê? Não falam em momento algum, senhores, no processo de formação dos nossos professores, que precisa ser mudado. Filosófica, acadêmica, ética, moral e espiritualmente. Não falam em momento algum em modificar as metodologias usadas no processo de alfabetização, como eu falei, né? Não entendem que esse modelo adotado hoje favorece ambientes escolares inseguros e adoecedores, violência, bullying, falta de disciplina, adoecimento mental de alunos e professores. Tem transformado as escolas em locais de sofrimento e medo, e também favorecem a evasão escolar e todas as suas consequências, como eu coloquei aqui. Como é que um pai trabalha tranquilo se ele não sabe se o filho dele está na escola ou está na rua? Não falam em momento nenhum no novo PNE em mudar o currículo, onde extensos conteúdos são trabalhados com crianças e jovens cujos cérebros são imaturos. Eles querem transformar os meninos em enciclopédias. É conteúdo para... E você trabalha isso dos 8 aos 18 anos. 10 anos da vida de uma criança, 11 anos da vida de uma criança. Para quê? Para fazer uma prova de vestibular. E esses 10 anos, essas enciclopédias vivas que foram construídas, serviram para quê? Para nada. Não vai servir para nada. Minha menina esses dias me perguntou, Sonaira, pai, como é que eu faço para resolver polinômio? Eu falei, o que é isso? Eu falei, não sei, eu não uso isso. Então, tem coisas, a gente precisa aprender o básico. Mas se nesses 10 anos, eu vou dar um exemplo. O latim. O latim é a base da língua portuguesa, do espanhol, do francês, do italiano e do romeno. Das 20 mil palavras mais usadas na língua inglesa, 10.400 são do latim. Espera aí, se nesses 10 anos, essa molecada toda aprendesse um latim, tivesse acesso a livros de qualidade, livros clássicos, a filosofia de valor, a teologia de valor, como é que esses meninos chegariam na universidade? Quem nós estaríamos formando? Como é que o Brasil estaria hoje? Em vários momentos, e me preocupa muito no novo PNL, eles falam de controle social. E nós sabemos que o ambiente forma ou deforma comportamentos e valores. Se vocês lerem John Watson, pai da psicologia comportamental, no começo do século passado, ele tem uma frase dele que é histórica. Me dê uma dúzia de crianças e meu mundo para criá-las. Não interessa sexo, não interessa histórico escolar, não interessa crença, não interessa raça. Me dê uma dúzia de crianças e meu mundo para criá-las. Eu vou formar estadistas, grandes juristas, médicos, vagabundos, ladrões, terroristas, homossexuais, transexuais e por aí vai. Por quê? Porque o meio forma ou deforma. E isso está bem documentado. Então, senhores, eu queria lembrar uma coisa, senhores, para vocês não acharem que é de agora. Não foi Paulo Freire que prejudicou a educação no Brasil. Na década de 30, e eu estou acabando, viu, Sonaira? Na década de 30, padre Arlindo Vieira escreveu uma frase, um texto que fala assim: estamos cortando as asas de milhares de jovens talentosos, jovens prendados, o futuro da nação, que um dia, podendo pairar nas alturas, estão condenados a rastejar na mediocridade por toda a vida. E o pior, para formar uma nova geração de pessoas medíocres. Isso ele escreveu em 1934. Na década de 50, nós tivemos um físico americano que passou um ano no Brasil acompanhando as faculdades de Física e Engenharia no Rio de Janeiro, Dr. Richard Feynman, vencedor de Prêmio Nobel. A propósito, o Brasil não tem nenhum vencedor de Prêmio Nobel, tá? Ele passou um ano no Rio de Janeiro. No final desse ano, ele escreveu um livro chamado É Brincadeira, Mr. Feynman.
Vocês no Brasil têm um modelo de educação que prima pela memorização mecânica, mas não desenvolve o raciocínio, não desenvolve a inteligência, não desenvolve a capacidade cognitiva. Isso é uma aberração. Tem um livro publicado. Mas no final das contas, por que é interessante isso? Nós somos o país mais rico do mundo, não duvidem, senhores. Biodiversidade, a Amazônia é uma potência em biodiversidade, em minérios preciosos, terras raras. Terras raras são aqueles elementos da tabela periódica, 15 deles lá, que são raríssimos no mundo e que são os minérios do futuro para a indústria aerotecnológica, aeroespacial. A China é o maior contingente de terras raras. O Brasil é o segundo maior país no mundo. Nióbio, grafeno, que são extremamente importantes também na indústria aeroespacial e tecnológica. O Brasil é um dos maiores produtores, uma das maiores reservas, o maior aquífero de água doce do mundo subterrâneo, o aquífero Guarani, está na América do Sul, está no Brasil. Tudo que aqui nessa terra planta dá, nós temos 3 safras anuais. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de carne. Nós somos um país riquíssimo. Por que o brasileiro tem que sofrer todo final de mês para pagar a conta? Por que todo mês é carga nova tributária? Porque precisa taxar, precisa cobrar, precisa mais disso e daquilo. Para onde vai esse dinheiro todo? O Brasil extrai petróleo, vende petróleo e compra petróleo, mas ele manda 3 mil barris para fora e compra 1.000. Cadê a diferença? Estou arredondando números, mas para vocês entenderem que a gente precisa de uma gestão séria. E para fazer uma gestão séria, para fazer uma gestão de valor, a gente precisa de formação de pessoas de valor. A história já nos provou que onde o homem foi livre, houve prosperidade, e onde ele foi subjugado, houve miséria. Sem liberdade econômica não há progresso, sem liberdade intelectual não há inovação, sem liberdade espiritual não há esperança. Eu quero fazer uma pergunta aos senhores para finalizar. A quem interessa uma população esclarecida, intelectual, moral, eticamente, espiritualmente? A um governo totalitário? Que está preocupado com justiça social? É a última coisa que vocês vão ver. É a última coisa. Porque um povo, quando está bem formado, é bem esclarecido e é elevado, eles entenderiam o significado de uma palavra só: soberania. Soberania. O povo é soberano. Ulisses Guimarães já falava, a única coisa que o político tem medo é do povo na rua. Ah, mas o ministro lá mandou prender um grupo lá na porta do coisa, mandou prender um deputado, tem gente que está fugido. Sim, prende aqui, faz ali, faz barulho, faz mídia e aterroriza a população. Constrói uma coisa chamada em psicologia espiral do silêncio. Nós somos a maioria, eles são a minoria, mas eles são barulhentos, eles têm dinheiro e têm a mídia. Mas o dia que o povo esclarecido entender que a palavra soberania significa que o povo realmente é o grande soberano, nós transformamos o nosso Brasil, e não é em um mês, nem em um ano, não. Possam ter certeza disso. E para finalizar, finalizando mesmo, eu gostaria de finalizar com um questionamento aos senhores. Quanto vale a vida das nossas crianças? Quanto vale a liberdade delas? Enfim, quanto vale o futuro da nossa nação? Muito obrigado. Antes de passar a palavra para a senhora Inês, eu quero só compartilhar, né, algo que já é muito discutido